Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. E hoje o tema que eu queria falar com vocês é mentalidade de filhos. Então vai entrar um pouquinho ali sobre identidade cristã, então já se prepara. E como você já conhece o canal, já pode deixar aqui like, compartilha com seu amigo essa mensagem. Siga a gente nas outras redes sociais. No Instagram a gente tá postando Reels, tá fazendo Stories, então tem um conteúdo mais próximo ali. Então segue lá, _, Diário de um Pecador. Nós estamos no Spotify, você que só quer ouvir o áudio ali durante o trabalho, nós estamos lá também. Outras plataformas de áudio e vídeo, Diário de um Pecador. Então segue a gente, compartilha essa mensagem com uma pessoa que você acha que tá em conflito com sua identidade, precisa ser chamado para ser filho. Então compartilha, bora lá para mais um diário. E eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 15, a partir do verso 17. Então aqui para te dar um contexto, né? Fala sobre a passagem do filho pródigo. E eu vim descobrir agora, eu não sabia o que significava pródigo, gente. Pra você ver como eu não sou muito bom em português. E significa um filho gastão, aquele que gasta o dinheiro, né? E a gente já conhece bem essa passagem, né? Então a gente vê que o filho, ele tá ali com o pai. Tem dois filhos, né? O filho que é mais responsável, vamos dizer assim, e o filho mais novo, que ele pede pro pai a herança. Então, na mentalidade dele, ele matou o pai dele. Ele falou: me dá meu dinheiro, minha parte da herança, que eu vou sair pelo mundo, gastar, sem saber como é o amanhã. E então chega no verso 17, aqui no Lucas 15, né? E diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Então esse filho aqui, ele estava, vamos dizer assim, na linguagem de jovem, na gandaia. Sua confiança estava no dinheiro que ele tinha, até o momento que esse dinheiro se acabou. E ele pensou: o quê? Vou para casa do meu pai de novo. Mas só que ele se achava que ele não era digno. Ele monta o textinho, né, que ele vai falar pro pai dele: não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E continuando ali, né, nessa passagem, nós vamos ver, né, que ele chegando lá na casa do pai, e ele já tá com o textinho, ele começa o textinho: pai, pequei contra Deus, pequei contra você. E o pai já vem, dá um abraço, pede pra matar um bezerro, coloca um anel no dedo, as sandálias nos pés, traz uma roupa nova. Então ele é tratado como realmente um filho. Ele é tratado de uma forma diferente daquela que ele achava que iria ser tratado. Só que aquele pai é amoroso e traz aquele filho de volta para casa. Então eles festejam, matam um bezerro, então um churrasquinho, um refri, coxinha, tudo ali à vontade. E eles estão festejando e como eu disse, né, tinha um filho mais velho, mais responsável. E ele vai falar pro pai dele: pai, eu estive sempre na sua casa, fazia as coisas que o senhor me pedia, nunca quebrei uma lei. Estava sempre do seu lado e você nunca matou um bezerro. Ele vai falar assim: nunca matou um cordeiro, um animal, para que eu festejasse com meus amigos. E aquele pai vai dizer, né, que para aquele filho: você sempre esteve comigo, minhas coisas eram suas, você poderia fazer o que você quisesse. Só que nós vemos que o desejo daquele filho mais velho não era estar com o pai. Então ele fazia as coisas boas para agradar o pai, para poder depois, vamos dizer assim, apontar o dedo na cara dele e falar: eu fiz isso, aquilo, eu posso cobrar isso. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós fazemos a vontade dele, vamos dizer assim. Estamos ali na igreja, lemos a palavra, pregamos o evangelho, mas nós não fazemos isso com o nosso coração entregue. Nós fazemos isso para um dia chegarmos diante de Deus, apontar o dedo e falar: Deus, mas eu fiz isso e aquilo. Mas só que Deus, ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos não por aquilo que nós fazemos,
Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é filho versus trabalhadores. Então, nós vemos, né, que um filho, né, ele saiu pelo mundo, ele estava errado, né, também, né, vamos dizer assim. E o outro filho, ele agia como um trabalhador. Só que nós, na empresa, né, coisa do tipo, nós somos medidos por aquilo que a gente fazemos. Então, numa empresa ali, você que é um trabalhador, proletariado, você recebe seu salário, sai todo dia, pega o busão cheio, chega lá no serviço. Se você não fizer o seu serviço, aquilo que você foi designado, ou fazer de má vontade, ou fazer com uma qualidade péssima, seu patrão simplesmente vai falar assim: ô, tô te pagando, sai daqui, você tá demitido. Só que Deus, ele não é assim com a gente. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Outra parábola, né, que vai falar um pouco sobre isso, né, é sobre a dos talentos. Deus ali, ele dá talentos para algumas pessoas e nós vemos que eles saiam e barganhem, né, multipliquem esses talentos. Eles vão na vizinhança, vão lá, mas o pessoal não quis barganhar com aquele pessoal. Então vem aquele chefe, né, aquele senhor daqueles trabalhadores ali e pergunta pro primeiro: e aí, conseguiu quantos? Ele conseguiu multiplicar por 10 os talentos. Bom servo. Aí chega no outro, multipliquei por 5. Bom servo. Aí chega no outro, ele pegou o talento, né, que era uma moeda, era o salário ali, né, era um dinheiro da época. Ele enterra, guarda, para que quando aquele chefe voltasse, aquele senhor voltasse, ele entregasse aquele talento. Só que ele fala: não, eu sabia que você era um chefe mau, eu sabia que o senhor ia me cobrar. E ele fala isso para aquele senhor. Aquele senhor vai falar, tipo, jogando contra as próprias palavras. Usando as suas próprias palavras, você dizia que eu era um servo, um senhor mau, porque você não, pelo menos, deixou no banco para que esses talentos multiplicassem. Deus, ele é esse senhor na nossa vida. Só que, muitas vezes, nós não temos essa mentalidade de filho como esse último servo. Por quê? Porque esse servo, ele colocou aquele senhor como se ele fosse algo. Então ele falou que aquele senhor era mau, ele era duro. Quantas vezes na nossa vida nós não fazemos a vontade de Deus, não fazemos o propósito de Deus, porque nós não entendemos quem Deus é. Nós não multiplicamos as bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos, porque nós não entendemos que nós somos filhos dele. E nós fazemos para ele as coisas de Deus. Mas só que nós devemos entender quem Deus é. Então eu costumo dizer, né, talvez algum jovem que eu lidero esteja assistindo esse vídeo, e eu repito bastante isso. A gente sabe quem a gente é, não por aquilo que a gente faz, mas quando nós entendemos quem Deus é. Então, vão aqui comigo. Se você chama Deus de Pai, você é um filho. Então, se você coloca Deus como Pai na sua vida, Deus, ele nos chama de filho. Assim, a partir do momento que Jesus Cristo, ele morre e nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos adotados por Deus como filhos. Então, beleza, se você chama Deus de rei, você é servo de Deus. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso. Então, primeiro ponto é saber que nós não somos filhos pelaquilo que nós fazemos. Nós devemos identificar quem Deus é para sabermos quem nós somos. E outra coisa que eu queria falar com vocês é: você está sendo filho ou você está fazendo para ser filho? E uma passagem que eu queria ler com vocês fica em Lucas capítulo 18, verso 9. Diz assim: Você pode continuar, é só porque vai acabar a bateria aqui. Tuts. Estamos nos intervalos. Siga Peregrino Loja. Então você que gosta de uma marca cristã, street, vai seguir no Peregrino Loja. Siga Diário. Deixa eu ver, temos mais produtos.
dar recomendação, hein? Jesus Cop, canal top pra cristão. Igreja do Nazareno, uma das igrejas que pelo menos eu nunca vi um escândalo. Então venha pra Igreja do Nazareno, vai ao lugar de Deus. Tem uma próxima ali, ó, Itaquera. O próximo na Estação Dom Bosco, cola com a gente. Chover e acabou os comerciais. Então, Lucas capítulo 18, verso 9, vai dizer assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Para vocês aqui que não, talvez esteja caminhando um pouquinho ali no começo da Bíblia, você vai ouvir muita palavra fariseu, publicano. Fariseu, ele era um religioso, vamos dizer assim, né, trazendo para a nossa palavra, e ele cumpria ali os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que seria a Torá. Então tinha essas leis, seriam as leis mosaicas. Então ele tinha várias leis de convivência, de como as pessoas deveriam viver, mandamentos, na qual, tipo, Deus estipulou sempre para nosso bem. Tinha ali, ó, mandamentos sobre limpeza, de como a pessoa tinha que se limpar, sobre sacrifício. E os fariseus, eles eram, vamos dizer assim, muito religiosos. Então eles pegaram, além desses mandamentos, então tá lá o mandamento: ah, você não deve trabalhar no sábado, porque Deus entendia do descanso, que você deveria guardar aquele dia para ele, para descansar, e descanso é do Senhor também. Então o fariseu, além de ter essa ordem, ele pegava assim: tá, mas o que é trabalhar? Então, eu lendo um pouquinho ali, eu vi que eles estipulavam regras de quanto a pessoa tinha que andar no sábado para se considerar trabalho. Para você ver o nível de religiosidade que tinha o fariseu. Então ele estava sempre ali: amarrar um burro no poste é trabalho, não pode fazer. Então ele sempre apontava o dedo para essas pessoas, muito religioso. Do outro lado nós temos um publicano. Então o publicano ali estava ali o pessoal de Roma, né, o pessoal romano. Então eles não invadiam os povos assim, né, destruía tudo, não. Eles usavam as pessoas ali e cobravam impostos. O publicano então era o cobrador de impostos. Só que para o judeu, e ele geralmente os romanos escolhiam o israelita ali, né, para cobrar os impostos do próprio povo. Então para o povo ali, o publicano era um traidor. E além disso, o publicano, ele via assim: não, tem a oportunidade de tirar uma grana aqui. Então, tipo assim, além do mais, ele tirava uma grana maior ainda. Só que nós vemos nessa passagem que não é por aquilo que nós fazemos. Nós vemos que o publicano ali, né, ele, nesse contexto, né, ele era uma pessoa mal vista pelas outras pessoas. O fariseu que era um líder religioso que fazia conforme a vontade de Deus, né, ou só apontava o dedo para as outras pessoas. Nós vemos que quem Deus justificou foi o publicano. E volta naquilo que eu falei, né, quando nós sabemos quem Deus é. Então, se você sabe que Deus é seu salvador, você sabe que você é um pecador porque você precisa de um salvador. Quando nós não temos noção de que Jesus morreu na cruz para salvar-nos, e a partir disso nós se tornarmos filhos, nós não sabemos que nós temos pecados, e nós achamos que nós iremos para o céu, nós veremos o Pai, nós agradaremos a Deus por aquilo que a gente faz. Outro ponto que eu quero falar é sobre relacionamento e reconhecimento, né? Uma passagem aqui muito conhecida é sobre Marta e Maria. Então nós vemos que Marta, ele chamou Jesus para dentro da sua casa. Marta chamou para dentro de casa. Só que a partir do momento que Jesus estava ali dentro da casa dela, ela fala: vou lavar as louças, vou limpar a casa aqui, vou varrer o chão, tranquilo, trabalhando. Muitas vezes nós chamamos Deus para nossa casa, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Nós chamamos: Deus,
toma conta da minha vida, toma o controle da minha vida. Só que a partir do momento que nós fazemos isso, nós deixamos Deus lá jogado num cantinho, não dá um biscoito ali, oferece um chá, um café, não. Nós deixamos Deus ali e vamos trabalhar. E muitas vezes trabalhamos falando em nome de Deus. Trabalhamos na igreja, fazemos a obra de Cristo, mas nós devemos ser como Maria, que escolheu a boa parte. Então ela tinha um relacionamento maior ali, estava aos pés de Deus, escutando aquilo que ele tinha para falar para ela, de Jesus Cristo. Então, para nós sermos filhos, nós devemos ter relacionamento, não somente parecer. Jesus, quando ele estava no deserto, né, então ele passou ali um período de jejum. E é muito engraçado, porque você lê a palavra ali, né, aí vai aparecer Satanás ali para tentar Jesus. E ele fala, e Jesus, imagine, 40 dias com fome. Jesus entendia do propósito. E ele fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, ele deve parar e pensar assim, eu sei que eu sou filho de Deus. Não só por... Eu posso transformar essas pedras em pão, sim. Ele poderia transformar. Mas não só por causa que ele poderia transformar, que ele era chamado para ser filho de Deus. Então nós devemos ser, não parecer. Nós não devemos fazer para chamar a atenção de Deus, mas nós devemos saber que nós somos filhos. Saber quem Deus é na nossa vida. Assim nós resolveremos o problema de identidade na nossa vida. Então nós devemos ter uma mentalidade de filhos, mas sabendo que Deus é o nosso Pai, ter um relacionamento com Deus. E aqui eu deixo essa mensagem com vocês. Então, como eu disse, né, nos sigam nas nossas redes sociais e lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão. Falou, galera, tamo junto, fica com a gente.